Olá, tudo bem? Nós voltamos com o programa Bastidores da Educação. É um programa do site mistobrasil.com que é considerado um case do Google. Nós estamos transmitindo pelas redes sociais. Agora, hoje, nós estamos fazendo uma experiência direto com a transmissão ao vivo pelo TikTok. E esse programa ele também é reproduzido com mais 6 parceiros de diferentes estados do Brasil: Maranhão, Paraíba, Paraná, Goiás. E esse material ele pode ser usado, assistido por você na íntegra ou parcialmente. E aí a gente já agradece a sua participação, sua assistência, enfim. Nós estamos aqui hoje com a secretária de Cidadania do Ministério da Cultura, a Márcia Hollenberg, e também com a nossa colega de trabalho, assim eu diria, né, articulista do site Misto Brasil e advogada, jovem advogada, ligada inclusive à área tributária, a Isadora Lira. Então nós vamos já entrando direto na nossa conversa, secretária. A senhora tem lá uma função assim interessante, que é a integração da pessoa sendo cidadã, né? E ela envolve a questão da cultura, que muitas vezes é mal interpretada, mal entendida. Como é que a senhora está fazendo o seu trabalho hoje lá? Bem, é um grande prazer estar aqui com vocês, né, podendo divulgar o trabalho que a gente tem feito no Ministério da Cultura, com a ministra Margarete Menezes. A minha secretaria é a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Então, ela fala diretamente com a ampliação de direitos culturais, né, com a motivação e a participação social das pessoas no processo da cultura. E nós fizemos a nossa carro-chefe dentro dessa secretaria, a Política Nacional Cultura Viva, que é uma política que tem 21 anos, que nasce com o ministro Gil, né, e com a ministra Margarete ela ganha uma nacionalização, que hoje ela tem um financiamento vinculado dentro da Política Nacional Aldir Blanc, né, que aporta 3 bilhões ano, né, na cultura, descentralizadamente para todos os estados e municípios. Então, é um processo da gente hoje implementar essa política que reconhece grupos tradicionais, grupos populares, grupos da periferia, como pontos e pontões de cultura, né, numa verdadeira parceria público-privada. Então, é um fomento, é o reconhecimento. Agora a gente está saindo no segundo ano da PNAB com as bolsas para mestres e mestras, né? Então, favorecendo o acesso à cultura brasileira, né? O acesso aos meios de se fazer cultura. Então, porque antes esses grupos não tinham acesso a fomento, né? O fomento estava concentrado nas produções, né? Num nível muito mais amplo da cultura, mais de mercado criativo, né? Então, é um momento de ampliação desses direitos, né? Eu falo sempre que são direitos recentes, no sentido desse reconhecimento. A Constituição traz, né, esses direitos culturais, e nosso dever, inclusive, é de traduzir esses direitos para a sociedade, né? O direito é da identidade, o direito à memória, né? O direito aos modos de viver, né? Então, é um trabalho de ampliação de direitos e de articulação de políticas públicas, porque a cultura é uma política que ela dá significado, ela traz valores, ela traduz. Então, eu sempre digo que, por exemplo, os ODS, você não tem um objetivo de desenvolvimento sustentável específico da cultura. E a gente está batalhando para construir um. Mas o mais importante é que a cultura leia e dá significado a cada um deles. Então, a cultura nesse sentido, né, de ser o nosso olhar sobre o mundo, né, de ser o nosso modo de ser, nosso jeito de ser, né, a nossa identidade. Então, o que essa cultura popular tem a ver com a educação? Porque todo mundo está perguntando, vem cá, ela está falando sobre cultura, mas o programa é sobre educação. Qual a relação de uma coisa com a outra? É uma relação estanque ou uma relação de ligação mesmo? A cultura é a mãe da humanidade, né? Começamos pela agricultura, né? Então a cultura ela é a base da sociedade. E a educação é um processo pedagógico, sistemático, né, de desenvolvimento das pessoas. A soma desses campos de uma maneira potente, né, trazendo a arte, trazendo as manifestações culturais, as nossas tradições, ela diz do conhecimento da nossa história, do conhecimento da nossa identidade, né? Do direito de acessar as fontes do nosso patrimônio cultural, né? Então, a gente está dizendo da importância de como os elementos culturais, ou mesmo os processos de linguagens artísticas, favorecem a educação, né? Eu tenho uma formação em licenciatura em Educação Artística, sou assistente social,
Mas a importância, que até digo isso, disse isso lá no seminário do biênio da primeira infância, da importância da arte como uma pedagogia da alma, né? Que ela amplia os sensores, ela nos humaniza, ela nos faz criar empatia, lidar com as diferenças, né? E desenvolver também a nossa capacidade perceptiva, né? Nosso senso crítico, né? Então, é um campo importante para a educação. O Ministério da Educação e Cultura não é à toa que estavam, né, imbricados juntos, né? E agora estamos batalhando para que essa integração seja revigorada, né? Então, estamos com uma grande parceria com o ministro Camilo. Brevemente será assinado um programa de formação artístico-cultural em escolas em tempo integral, um pouco a retomada do Mais Cultura nas escolas, que aconteceu lá em 2010, né? Então, é um momento de favorecer esse processo de integração entre a cultura, né, o campo da cultura e a educação. O Camilo Santana, ele é do Ceará, mas nós temos aqui uma representante de Pernambuco, que tem também uma importante, assim, participação na cultura popular, né? Você vem lá de Pernambuco, estudou nas escolas. O que tem de cultura dentro das escolas de Pernambuco? Você podia dizer para nós, Isadora? Então, eu vim de escolas muito privilegiadas que sempre fomentaram essa instiga nos alunos de pesquisar sobre cultura, de ter sobre cultura. Eu, particularmente, também, a minha mãe é bailarina, né? Então eu cresci no meio e sempre foi um debate muito interno sobre a importância da cultura, não só para meios de cognição, para raciocínio lógico, desenvoltura, mas também um respeito à história e também um momento de criar novas culturas para o futuro. Então eu vim de escolas que elas tinham isso, então a gente gravava filme, esses filmes eram reprisados na UFPE. Eu sempre tive aula de dança, de arte, de pintura e história da arte, o que é incrível porque a gente já cresce com essa concepção de que a gente é ali vizinho, Pernambuco, né? Então tem muita história, vizinho ali de Olinda, que também tem muita história, tem muita cultura, então um patrimônio. Então, pelo menos ali no meu centrinho sempre foi tudo muito instigado. E eu acredito que essa é uma das grandes respostas para um futuro de educação mais pleno. Até porque a gente tende a aprender escola, matemática e geografia, mas vão ter pessoas que vão ter esse puxado, né, para a arte, e isso não pode morrer. O Brasil e o mundo no geral precisa dessa motivação para que sempre haja mais artes e os artistas precisam ser muito valorizados. Então, quando eu penso em cultura, eu penso nesse tipo de artista. Nós estamos ao vivo aqui pelo TikTok e o programa está sendo gravado para posterior divulgação. Secretária, dentro desse relato dessa interface da escola com a cultura, nós temos um desafio grande. O Brasil é gigantesco, né? E provavelmente sempre a política do Ministério da Cultura está voltada muito para a rede pública de ensino, né? Como é que esse processo está se dando? Porque é muito difícil de ser tocado, né? Enfim, chegar lá na base, chegar lá no chão da escola, né? Bem, eu falei dessa iniciativa da formação, mas já acontece muitas parcerias, principalmente dos pontos de cultura com a escola, né? Uma das ações estruturantes da gente chama até Escola Viva, né? Que é essa possibilidade dos mestres da cultura popular, né? Dos artistas, do teatro, da oficina de dança, está acontecendo dentro das escolas. Há uma integração, inclusive, algumas escolas já com sentido identitário muito forte, né? Que trabalham, inclusive, as culturas indígenas, as suas culturas quilombolas, e esse senso de pertencimento que a Isadora traz, né? Essa cultura popular que nos remete à história, né? a nossa identidade, né? O frevo em Pernambuco, o maracatu, enfim. E esse direito de acessar essas fontes e de conviver, né? Num mundo tão globalizado, né? Onde a gente aprende, de repente, a ter um comportamento homogêneo, né? Como é importante essa identidade específica, né?
a questão de ser local, mas ao mesmo tempo poder ser glocal, como diz a juventude, né? Capacidade de, ao assumir a minha identidade, eu também poder estar circulando no mundo global, mas a partir desse lugar de pertencimento. Então, isso é muito importante. A gente acabou de encerrar um projeto piloto chamado Ciclo de Saberes com a CEFLI, que é a secretaria responsável pela parceria com o Ministério da Educação, onde a gente levou 40 mestres da cultura popular na região do Cariri, junto à Universidade Federal do Cariri, e 4 escolas estaduais e municipais, duas estaduais e 2 municipais. Então, os mestres deram aulas e espetáculos dentro da faculdade, para os alunos, né, os estudantes, e também dentro das escolas. E os depoimentos dos alunos com relação à oportunidade de estar lá com a Marinês, com a dança do coco, estar lá com o Aércio, que é um grande luthier, um grande artista, apresentando o trabalho dele, né? É um processo de reconhecimento do valor daqueles mestres, né? Um processo de reconhecimento daquela cultura que parece que é uma cultura periférica, mas ela é uma cultura central no sentido daquela questão identitária para aquele território, né? Então, essa valoração ela é um processo de conquista, né? Os mestres hoje, em algumas universidades, começam a ser reconhecidos como notório saber, e em algumas universidades, essa é uma política que a gente está buscando aprofundar, eles começam a ser titulados como mestres, podendo inclusive dar aula na universidade. Então, você vê experiências muito ricas, como, por exemplo, esse luthier que ele explica, o mestre Aécio, que para ser um luthier, para fazer um instrumento, a pessoa tem que ter 9 profissões, né? Então, ele vai falar, eu sou marceneiro, aí ele vai, né, eu faço marchetaria. Então, todo esse processo que é complexo. A gente tem uma universidade muito europeizada, né? Veio da Europa, e esses conhecimentos sempre ficaram muito à margem. Hoje é o momento da gente reconhecer que eles também abrigam diversidade, complexidade, né? Muito do que é feito da sabedoria popular, da sabedoria tradicional, se traduz em ciência, né? Então, como a gente valorar e fazer esse encontro de saberes? E, ao mesmo tempo, criar oportunidade para as crianças, para os estudantes, dessa convivência, né? Que cada vez mais, com a urbanização, com os processos atuais de vida, né? Com as telas, né? A gente vem se afastando, né? E muitas vezes o mestre não tem ali um aprendiz, né? Não tem para quem passar aquele ofício, né? Eu estive agora, recentemente, numa praia lá no Ceará, e você tem lá o mestre que faz a jangada. E eu falo, mestre Luciano, para quem você está ensinando? Ele fala, eu não estou ensinando para ninguém. Só que aquela jangada, aquilo é um ofício caríssimo, a jangada usa no turismo, então aquilo é uma maneira também de mover a economia local. Então a gente hoje busca ativar esse território. É a questão de chamar a escola para ir para lá, para conhecer, ou ele ir para a escola. Exatamente. Nessa experiência, tanto o mestre vai à escola, como a escola vai no terreiro do mestre, vai no espaço de trabalho do mestre, né? A gente costuma dizer que um mestre, tem um mestre lá do Ceará que disse isso, e a gente repete, né? Que o mestre é uma biblioteca, é um museu e é uma escola, né? E eu digo que ainda tem uma dimensão do sagrado, porque eles trazem uma espiritualidade, eles trazem uma relação de pertencimento da natureza, né? Você vê os mestres na área indígena, os detentores, né? Os caciques, né? Eles tratam os seres da natureza como seres vivos, né? O rio é um ser vivo, né? E nada mais importante, né, do que essa nova maneira de ver para a gente, porque para eles já é ancestral, né? No sentido de que a gente possa valorar, né? A gente vive um momento de mudança climática, de achar que o mundo é um supermercado e que a gente vai consumir, que a gente não tem que ter uma relação sustentável, né, com o consumo consciente. Então, acho que quando a gente traz um mestre para a escola, a gente está discutindo cidadania, a gente está discutindo essa relação com o planeta, a gente está discutindo a relação com os nossos ancestrais e, né, falando aí, como a Ayrton Krenak diz, o futuro é ancestral, quer dizer, a capacidade da gente apontar para o futuro, né, tendo a capacidade de trazer o passado para que a gente possa melhorar esse futuro. Isadora, a secretária mencionou aqui a questão da universidade, né, ter esse papel de relação, de preparação, né? Você estudou numa universidade privada, né? E sempre se diz que a universidade privada ela tem pouca relação com a comunidade, né? Muito menor do que a universidade pública, por exemplo. Como é que vocês trataram isso? Ou você teve alguma experiência em 5 anos de estudos nessa área, não? Então,
Na universidade privada, de fato, a gente tem um contato com o público muito menor. Existem determinadas matérias que a gente consegue puxar para ter esse contato. E assim, levando em consideração que eu fiz direito e que se pensa que o direito é para todos, então a gente tem que buscar estar ali pensando como a sociedade está seguindo para que a gente siga junto. Então, eu tive algumas matérias extras que aí a gente pega, se a gente quiser, que aí a gente visita a Colmeia, a gente visita, eu sei que em Recife visitam Papuda, tem outros centros que eles visitam, aqui tem também, e... Aqui que ela fala é Brasília. É Brasília. E aqui em Brasília, a gente tem o principal núcleo que a gente consegue atender o público é o LPJ, mas é totalmente voltado para uma assistência jurídica. Então, a gente assiste pessoas de baixa renda que precisam de alguma intervenção jurídica e aí a faculdade se dispõe a tudo isso, nós fazemos as peças, temos advogados que nos assistem também fazer esse atendimento, que a gente faz atendimento ao público, então abrimos aos sábados e aí o pessoal vai lá. Mas com relação à cultura, muito pouco. E eu imagino também que eu comecei a cursar Direito em Recife antes de vir para cá. E era muito presente nas aulas como tudo era ligado à cultura da cidade. Então, direitos autorais de quem começou a fazer roupa para as primeiras grandes escolas de frevo. Então, sempre tinha essa liga, essa relação com a história local. Então, carnaval, como que funciona o direito hereditário dessas empresas. Então, a gente sempre tratava sobre isso. Aqui em Brasília, eu não tive, esse manejo entre matérias, era algo mais sobre a cultura local mesmo. Então, quando em Recife a gente falava de frevo, aqui em Brasília a gente falava do Congresso. Então... Quer dizer, muito Congresso e pouca realidade, né? O Brasil real, né? Na faculdade, quer dizer, esse é um problema que a gente encontra, né? Essa relação, quer dizer, poderíamos pegar um exemplo e colocar dentro da universidade, e isso é difícil de se colocar, até porque não tem essa, digamos, essa expertise, né? Esse ambiente, né, de colocação, né? Como é importante, né, essa relação da extensão, né, e dessa relação da universidade, né, se sentindo a função social, né, da universidade com relação à comunidade, né, e esse contato, porque por mais que seja pequeno, como ela colocou, né, tenho certeza que muda muitas vezes a vida e o jeito de olhar desses alunos, né, que é a oportunidade deles estarem lidando com uma realidade que é prevalente, né, né, as pessoas que precisam, a realidade, né, os fatos e as relações, os problemas, os tipos de problema, né, a questão da desigualdade, enfim. E a importância da universidade no sentido de ter essa relação muito intrínseca com as comunidades é fundamental. E a cultura popular acaba sendo, né, a mescla, né, porque é na casa do mestre, é o mestre da cultura popular, onde se manifestam esses conhecimentos mais estruturados dentro daquela comunidade. Sem falar, pegando o gancho que ela também falou, da questão da inovação, né, de tentar o novo, também com essa conexão com a juventude, né? Então a gente podia falar, por exemplo, da cultura hip hop, né? Que até 11 de agosto foi o Dia Nacional do Hip Hop, né? São 52 anos, 42 no Brasil, né? 52 no mundo. E como a cultura hip hop, ela hoje é uma tecnologia social em si, né? Ela carrega elementos onde ela se manifesta pela dança, pela literatura, né? Pela moda, pelos conhecimentos, né? Pelos DJs. Então ela modo hoje de falar. E ela é extremamente inovadora do ponto de vista de transformação social, né? De usar toda aquela diversidade, aquela falta de condições e de fazer disso um processo estético, artístico, né? Relevante, que hoje está nos streams, que hoje está aí ganhando e conquistando também os seus direitos
né? Lançamos um decreto nacional sobre cultura hip hop, isso tudo em função da organização dessa juventude, né? Que já não é tão mais jovem, porque já temos os mestres também do hip hop, né? Nós estamos aqui ao vivo pelo TikTok, você pode dar a sua opinião lá no TikTok, uma rede social muito interessante, entrega muito para nós. A semana passada, por exemplo, nós tivemos mais de 31 mil acessos, visualizações num ao vivo, no outro 17 mil, e esperamos que esse programa também tenha bastante visualizações. E também esse programa ele é gravado, né? Ele é divulgado nas redes sociais e também no YouTube, é uma das redes sociais. Agora, secretária, a senhora teve nessa semana um seminário, um debate, numa audiência pública, eu diria, que falava sobre primeira infância. Afinal de contas, o que nós podemos dizer sobre essa primeira infância? O que foi debatido lá? O que foi colocado pelo Ministério da Educação nesse debate? Olha, a questão eu nem assisti a fala da educação, assisti a fala da Fundação Cecília, né? Mas os dados nos mostram um pouco o campo de reparação, né? O campo da educação com relação à primeira infância, né? Hoje a gente tem um déficit muito grande ainda de creches, né? E como a gente pode abordar a primeira infância como uma prioridade. O mundo científico traz hoje evidências muito fortes da importância dos primeiros 1000 dias de vida, principalmente, né? Mas da primeira infância até os 6 anos. Mostrando que nesse período da vida há uma formação da personalidade e isso define a vida da pessoa no sentido da sua capacidade de desenvolvimento, de adaptação, né? De sucesso pessoal, de autorrealização. Então, assim, o que a gente tem visto no campo da educação é essa meta, né, esse desejo, né, de tornar universal a questão das creches. Por outro lado, houve também uma fala importante de outras metodologias, como a visitação domiciliar, né, com a formação de cuidadores, e eu tive a oportunidade de, em Brasília, viver essa experiência. A questão do cuidador é o seguinte, é ter uma senhora, uma mulher lá de vizinho que possa acolher essas crianças? A questão do cuidador ampla. O pai é um cuidador, a mãe é uma cuidadora, a avó é uma cuidadora, e a babá é uma cuidadora, a tia é uma cuidadora. Então, quem cuida da criança, independente do seu vínculo, de ser trabalhista ou não, ela assume, aí é um processo de você visitar a criança, você dominar ali, né, acompanhar como ela está, como são as condições que ela está, garantindo que ela tem as melhores condições, e você vai orientar. Então, você vai valorizar o processo de estímulos àquela criança, e você vai explicar àqueles cuidadores a importância do brincar. Então, o primeiro desenvolvimento que vai fazer a sinapse, né, são os estímulos. Então, uma criança mais estimulada, ela tem um desenvolvimento melhor. Então, isso é comprovado cientificamente. Então, muitas vezes você vai e aquela casa é uma casa inóspita, não tem ali os brinquedos que teriam na casa do meu sobrinho, na casa da minha neta, né? Então, o que fazer? Então, essas pessoas especialistas, eles ensinam a fazer brinquedos. Então, você com uma garrafa PET, você põe um arroz, você faz um chocalho, e aí você ilustra aquele mundo daquela criança e você amplia os direitos, os meios de estimular o processo de desenvolvimento dela. Quer dizer, isso não acontece só na creche, acontece em casa. Claro, e a casa é o primeiro acolhimento. Então, a importância da consciência, né? Porque muitas vezes, por exemplo, um pai resiste em fazer lá aquele treinamento e aí, de repente, ele vai e depois ele fala, nossa, eu não sabia que era tão importante, né? Essa relação, essa atenção, o brincar com o meu filho, né? Como isso pode fazer uma diferença na vida dele. Então, é um processo de consciencialização e de formação. Então, isso já é um outro processo. Então, seria uma visita ligada à área do serviço social, da assistência social. Então, seria uma forma, uma outra política, né? A política de creche, a política de visitação, a política de saúde, né? Como foi colocado lá, e a política cultural. Então, na cultura, você tem hoje algumas experiências muito ricas, né? De musicalização de bebês, né, meu primeiro cinema. Então, a experiência de crianças de 2, 3 anos, né, com o cinema, mas de uma maneira adaptada, com o teatro. Né? Eu tive a experiência na Argentina, em Córdoba, quando a gente fez o primeiro encontro de cultura e infância,
né, os festivais de teatro. Então, o teatro feito para as crianças de 2 anos, feito para as crianças de 3 anos, é uma coisa inusitada, são novas experiências. E a potência disso, porque a arte é aquilo, né? Aquela experiência, a criança leva aquilo para a vida e aquilo faz várias sinapses. São estímulos muito importantes, muito estéticos, artísticos, sonoros, né? O contato com o artista, né? Então eu tive a oportunidade de ver algumas experiências. Na universidade tem um professor em Brasília que faz um trabalho muito importante de musicalização, inclusive às vezes do bebê ainda na barriga. Nós temos projetos no Ministério da Cultura que envolve a primeira infância na creche, enfim, nos estados, nas cidades hoje? Nos pontos de cultura a gente tem grande parte dos pontos de cultura com ações com crianças. Uma grande lacuna e um grande desafio do Ministério são justamente a gente ter esses marcadores, né? Então, por exemplo, na Rouanet a gente vê várias iniciativas, festivais para crianças, né? E hoje a gente está mapeando esses dados, né? Então, quanto da Lei Rouanet é investido em criança? Ou como também foi feita ontem a pergunta, quanto de emenda parlamentar tem a primeira infância como prioridade? Então, assim, são a evolução, né, da política pública e também do controle social, no sentido de que a gente possa garantir recursos e aporte de investimentos para a cultura infância e para a primeira infância. A gente hoje tem uma demanda de construção de uma política nacional da cultura infância no Brasil. É uma demanda que vem desde a outra conferência, a 4ª conferência pede uma política nacional, pede um fundo de recursos para a cultura infância. E a gente tem tentado materializar isso como uma prioridade. Então, estamos construindo um grupo de trabalho, estamos nessa rede internacional do Ibercultura Viva, que é um programa que reúne 14 países. O Brasil, com a Política Nacional Cultura Viva, inspirou. Então, a gente tem 10 anos desse programa. Eu estou presidi quando nasceu, que eu estava em 2011, 14 no Ministério, e estou agora presidindo o Brasil novamente 3 anos. E ele articula 13 países com essa pauta, essa pauta, e é uma pauta recente. Então, e ontem eu citei, né, Cora Coralina, né, no sentido da gente pensar que tem muitos desafios, mas que a gente já avançou no sentido dos 30 anos do ECA, né, de ver as crianças como sujeito de direito, de dar às crianças o direito de participar, de escutá-las, né? Isso não acontecia, né? A gente teve uma primeira conferência nacional Cultura e Infância, onde as crianças foram escutadas, então a capacidade também de fazer essa escuta ativa, de saber o que as crianças querem, né? E de discutir com elas o que é melhor para elas também. Ok, Isadora, o seguinte, você tem uma participação bastante significativa nos debates em torno lá do orçamento e tal, no Congresso Nacional. O orçamento voltado para a União. O dinheiro para a educação, dizem sempre que é pouco, ou outros dizem que é suficiente, demais. Afinal de contas, a secretária mencionou aqui a primeira infância, a questão da creche e tal. Isso entra no debate do Congresso Nacional? Eu acredito que nesse momento é importante relembrar a fala, inclusive, de que é uma pauta muito recente e que o Congresso, o Legislativo, o sistema jurídico nacional é um sistema jurídico que ele é feito para se adaptar à necessidade. Então, por mais que nós falemos sobre um orçamento para hoje, o orçamento para amanhã sempre deve estar acompanhando a necessidade que a sociedade vai trazer. Então, sim, é uma pauta muito recente. O marco legal da primeira infância é de 2016, então é tudo muito recente. Eu acredito que, por mais que hoje as pautas do Congresso estejam bem segregadas e há relações tanto ao financeiro quanto a demandas que gritam muito da sociedade, como bets, como... agora a gente vai começar provavelmente a falar sobre a adultização infantil. Então tudo isso vai corroborar para o Congresso pensar sobre dinheiro, sobre quantidade, quantitativo, né? Agora pode ser que agora seja suficiente, mas
daqui 3 meses, dependendo de como vier a necessidade da sociedade com relação a novas políticas públicas, a novas fundações, a novos marcos, pode ser que isso leve para um estudo totalmente oposto, de que não é suficiente. É porque a política ela é movida assim por momentos, né, e também por interesses, né? E isso é que às vezes trava lá a questão do orçamento, digamos, para ter um orçamento um pouco mais participativo, né? É isso? É exatamente isso. Então, além existe a pauta societária que precisa ser tratada, mas a gente também não pode esquecer que são seres humanos ali no Congresso e que tudo vai voltar a isso. Então, para mim é muito óbvio como o Brasil está num momento de tudo é prioridade até surgir uma prioridade nova, quando a gente fala, inclusive, no INSS, né? Que até 2 meses atrás era a grande pauta, que precisava de uma atenção, precisava de uma legislação, precisava de uma assistência para regular, e hoje não se fala mais. Por quê? Porque já veio BET, porque já veio outras prioridades, e que é assim que parece que o Congresso vai tocando. A gente vai tratar sobre um assunto de uma vez, mas a gente tem espaço suficiente dentro do Congresso, dentro dos ministérios, para tratar sobre mais de uma pauta. Agora, secretária, a senhora está... Estou aqui instigada, porque assim, eu acho que o seminário do biênio do Marco da Primeira Infância é em si já um conjunto de compromissos. Você tinha ali mais de 10 comissões envolvidas, vários parlamentares participando, inclusive, da mediação da mesa. O próprio parlamentar questionando sobre a questão das emendas parlamentares para a primeira infância. Então, eu acho que é um processo de sensibilização, né, de trazer essas evidências também, né, trazer a evidência da importância do investimento na educação, né. O campo da educação, e principalmente da primeira infância, talvez seja o campo onde a gente possa enfrentar de maneira mais concreta a questão da desigualdade social, né, uma vez que se todas as crianças estiverem garantindo esse primeiro desenvolvimento, né, com certeza a gente está trabalhando numa questão estrutural da desigualdade, né? É muito diferente a criança que vive numa periferia, muitas vezes com uma família com problemas, com drogadição, né? E as condições de uma criança que num lar com mais estabilidade, né? Nem por isso, porque a gente também sabe do campo do abuso sexual, né? A gente sabe que tem uma cultura aí também que a gente tem que enfrentar com relação ao abuso sexual, que não acontece só nas classes mais pobres, mas acontece também na classe mais alta, e os índices no Brasil são muito complicados, os nossos rankings são muito complicados. Eu acho que a gente tem que fazer esse advocacy no sentido de trazer esses dados, de trazer a importância desses investimentos, e que isso resulta num bem social para todos, né? Quanto mais tivermos uma sociedade bem tratada, vivendo bem, as crianças saudáveis, melhor será a vida de todo o país. Eu acho que esse é o sentido. E aí eu queria queria celebrar a política integrada, o marco que foi feito pelo presidente, né, de uma política intersetorial, porque uma grande chave para esse processo é, de fato, a gente integrar campos de política pública, né? As políticas ainda se dão de maneira muito compartimentalizada. A educação, a cultura, estanque, a saúde. Mas a sociedade, ela quer receber os serviços, né, e de uma maneira integrada. E a cultura tem um papel muito importante, concluindo, né, porque a cultura traz essas especificidades. Então, eu não posso tratar a educação indígena como eu trato a educação rural, né? Então, essas especificidades são culturais, né? Então, ela traz um olhar também sobre esses direitos mais específicos e esse olhar mais sensível, né, sobre as necessidades, né, para que a gente possa ter uma ação mais equitativa, ou seja, né, atender as pessoas à medida da necessidade delas. A senhora fala que uma área tem que se falar com a outra, né? E agora começa no Congresso Nacional esse debate em torno do orçamento, LDO e tal, quer dizer, é um pau de doido ali, né? E nem sempre, digamos, esses interesses mais coletivos prevalecem nessa discussão. E sempre foi a educação e a cultura uma área bastante complicada do debate, sim, né? Como é que vocês vão enfrentar essa questão? Existe uma estratégia um pouco mais, digamos,
concretizada para que essa questão da cultura, por exemplo, a cultura levada para as escolas públicas, por exemplo, seja mais debatida dentro dessa questão do orçamento? Com certeza, né? Essa ação, inclusive, que a gente vai ter ainda em agosto, esse anúncio desse programa, já é essa intenção dessa, né? É a educação, aportando recursos para que a cultura esteja dentro das escolas. Então, a importância disso. Ao mesmo tempo, a cultura está criando um sistema nacional de cultura, né? Com um financiamento nacional, um novo marco do fomento, um novo marco do Sistema Nacional de Cultura, né? Então, acho que há aí um processo também de vigor, né? No sentido de fazer essa política ser uma política ampla, universal, assim como a saúde e a educação. Por isso que a gente fala que são direitos recentes. Não, a cultura ainda tem muito a atingir, mas acho que estamos aí no momento de nacionalização, como gosta de falar a ministra Margarete, né? Do fomento e da cultura, envolvendo os estados e os municípios. Então, por exemplo, todos os estados estão fazendo aí seus editais para ter os pontões, né? Então a gente teve lá os pontões territoriais, mas agora o Estado assume, a gente fica com os pontões nacionais, das redes nacionais. Então, essa concertação de papéis, né? E o município, né? Que é um ente importante, que é onde a política acontece, né? Então, o Brasil tem muitos municípios muito pequenos, né? Como é que a cultura vai chegar nesses pequenos municípios? Porque aí o recurso fica lá embaixo, né? Mas, minimamente, o fato de ter um recurso rubricado faz com que aquela prefeitura fale, olha, tem uma política de cultura, o que nós estamos fazendo aqui? Então, é um despertar, é um luz para todos, né? Um cultura para todos, né? Que gradativamente a gente vai acendendo essa luz do Brasil. Isadora, você tem a experiência lá do Congresso, você está otimista com esse tipo de discussão? Quer dizer, é possível ainda esse ano tocar alguma coisa nessa direção? Eu espero que sim, eu estou bem otimista, para falar a verdade. Eu acredito nessa política transversal, que ela pensa no começo, meio e fim. Então, quando a gente, por exemplo, agora a gente está falando muito sobre COP, né? Então, quando a gente pensa em COP, é também sobre, o estado atual de Belém, é também sobre a educação e a cultura daquele lugar. E como isso vai implementar o futuro. Eu acredito que é muito sobre isso, é pensar no passado para melhorar o presente e conquistar no futuro. Então a gente pensa em mais educação para menos presídios, mais educação para menos mudança climática, mais educação para uma globalização do bem, né? Porque hoje, inclusive, com toda a tecnologia, é importante lembrar de uma globalização do bem, porque ela está sempre à margem de ser usada para qualquer coisa, né? E se a gente tem uma realidade onde a gente pode usar rede social, tecnologia, implementação de novos recursos para melhorar não só um país, mas toda uma nação, todo o mundo, para os futuros que estão vindo, eu acredito nessa política transversal. Com certeza. Nós temos parceiros no Paraná, no Piauí, Maranhão, Goiás, que esse programa é retransmitido também lá por portais ou TVs abertas e circuitos fechados. Nós estamos ao vivo aqui com o TikTok, uma experiência que nós estamos fazendo hoje na rede social, e esse programa também ele vai ser fracionado em outros vídeos que você pode acompanhar de forma específica naquele corte ou o programa inteiro. Então nós sempre colocamos aqui que a educação é fundamental para o país. Então esse projeto ele começou em janeiro deste ano e ele é veiculado a cada 15 dias com esse objetivo de trazer gente que possa contribuir com esse debate. Agora, secretária, nós estamos aqui entrando numa questão orçamentária, né? Essa questão transversal, como menciona a Isadora. Mas tem um detalhe muito importante aí, que é a questão da narrativa de esquerda e direita e tal, e isso aí implica exatamente no orçamento, né? Como é que nós podemos lidar isso? Ele é um debate muito forte, inclusive no mundo. Como é que nós podemos ter uma melhor solução diante de uma narrativa de esquerda e direita, enfim, centro, uma coisa assim, que realmente não leva a quase nada?
Eu acho que a gente tem que valorar a democracia, né? Que é a possibilidade da gente conviver com esses olhares diferentes e respeitá-los, né? A gente viveu um processo no Brasil, no mundo, né? De muita polarização, estamos vivendo aí esse momento, inclusive, do presidente Trump, quer dizer, e aí o mundo tem uma mudança na sua geopolítica, né? Eu acho que os países que estiverem valorando a sua cultura, que tiverem esse olhar sobre a questão da natureza e que estiverem valorando as suas instituições do ponto de vista democrático, eles terão melhores condições, né, para se posicionar nesse mundo da geopolítica. Eu sei que a gente circulando, há uma expectativa muito grande com o Brasil, né? A gente faz parceria com os países da América Latina, com os países ibero-americanos, ou mesmo quando a gente estive em Seul agora, né, há uma expectativa muito grande com relação à posição do Brasil e o que o Brasil pode agregar nesse processo. Eu só sei que conviver com as diferenças é um princípio democrático e a cultura deve favorecer o diálogo e a cultura de paz, né? Então, a cultura de paz não no sentido que não haverá conflitos, mas da forma como é que eu lido com esses conflitos. É uma forma nós podemos ter diferenças, abordar, mas nós podemos conversar. Conversar. E o que eu acho que é mais importante? É eleger os objetivos mais comuns. Então, eu diria, por exemplo, que a primeira infância é um objetivo comum. A esquerda e a direita na primeira infância, todos nós não somos favoráveis a que as crianças sejam uma prioridade, assim como diz a Constituição. Então, talvez começar também a pensar nos pontos mais convergentes seja uma maneira também da gente sair desses extremos. Agora, secretária, muita gente aí está querendo saber o seguinte: olha, tudo bem, beleza, o Ministério da Cultura tem os seus programas. Como é que uma escola, por exemplo, uma secretaria lá do município distante, pode ter acesso a essas informações e acesso aos programas de cultura para colocar nas escolas, por exemplo? O site, né, do Ministério seria esse primeiro repositório, a plataforma Cultura Viva, né, o nosso cadastro. Mas o mais importante, talvez, seja a escola estabelecer um diálogo com a sua Secretaria de Cultura, porque hoje há um recurso para a cultura naquele município, né? 98% dos municípios fizeram adesão ao recurso da Política Nacional Aldir Blanc. Então, hoje há a possibilidade, né, de uma cobrança, num bom sentido, né, de um diálogo, né, de que aquele recurso seja efetivado e seja aplicado da melhor maneira. E uma das prerrogativas para a aplicação desse recurso é escutar a sociedade. Então, o recurso está na lei, que a sociedade deverá ser escutada. Então, a escola estar presente, né, nas audiências e colocar que há uma demanda da cultura na escola. Então a ideia é que o diretor da escola, por exemplo, do município lá do interior de Pernambuco, vá até a secretaria do município e busque essa... Outra forma seria fazer uma parceria com um ponto de cultura. Então o ponto de cultura capta o recurso e faz... O que é um ponto de cultura? O ponto de cultura é um grupo tradicional ou um grupo da cultura popular que é reconhecido pelo Ministério da Cultura, né, como de relevância pública, porque ele faz formação cultural, é o mestre que ensina o maracatu, são as bordadeiras que têm os seus grupos, né, que giram a economia local, a economia ali circular e a economia, né, criativa daquele espaço. Então, há essa questão. Uma maneira seria também fazer a parceria com um ponto de cultura. Outra maneira é abrir a escola para a cultura popular. Né? Convidar o mestre na cultura, independente do recurso que está lá ou não. Valorar aquele mestre, apresentar aquele mestre aos seus alunos. O espaço. Vai ser tão bom para o mestre como vai ser para os alunos e para a comunidade escolar. Então, isso também é uma atitude. E a outra vai ser esse programa que sai agora com o MEC. Então, é um programa por adesão. Né? Eu não sei ainda o valor, mas um valor pujante, a gente espera. Né? Aí as escolas em tempo integral vão ter a possibilidade de ter esse recurso pelo MEC para fazer essa junção da cultura dentro da escola. Aliás, hoje se fala muito em escola em tempo integral, né? Quer dizer, você tem a aula normal e tem um adicional exatamente em atividades artísticas, enfim. Esportiva. Afinal de contas, como é que vocês estão tratando isso junto com o MEC, essa relação muito parceira, eu diria? Exatamente. Esse programa inaugura essa retomada que eu falei do Mais Cultura nas Escolas, que foi um programa muito forte, né?
em 2010, 2012, e agora esse programa de formação artística, né, com relação às escolas. E pensar que o processo artístico, cultural dentro da escola, ele não é só um curso, uma área acessória ou complementar, né? Ela pode permear o conjunto das disciplinas, né? Hoje você tem muitas experiências e que associam, inclusive, a matemática à música, né? Então, assim, a capacidade também de incorporar as linguagens artísticas no processo pedagógico. Perfeito. Isadora, você acha que a nossa educação brasileira, ela tem essa percepção de ligação com a cultura, ou é algo ainda que está sendo distante, pouco usado, pouco participado? Como é que você está vendo isso, digamos, dessa lógica da política brasileira, dentro desse campo, digamos, partidário aí? Pensando sobre lógica de política brasileira, para mim é muito clara a evolução. Então, eu já sou de uma geração um pouco mais recente que cresceu com uma escola que integrava isso, e lembrando que eu vim de escolas muito privilegiadas, escolas privadas e não de escolas públicas, mas eu tive integral na escola, e então eu tive aula de música, eu tive aula de percussão, eu tive aula de artes, xadrez. Então eu vim de uma geração que já estava sendo implementada. Mas falando de política pública hoje, dá para ver que existe uma evolução que ainda está por vir. E é muito bom quando a secretária traz esses projetos que estão sendo não só mapeados, mas colocados em prática, que fomentam essa evolução. Então, para mim é muito claro que existe uma movimentação que está sendo feita para que a cultura esteja cada vez mais intrínseca à educação e à aprendizagem. Nós já estamos indo assim para o final do programa, o programa vai muito rápido normalmente. E, secretária, aqui no Distrito Federal nós temos vários tipos de cultura, né? O hip hop, nós temos até a quadrilha junina que fica disputando com a Paraíba, por exemplo. Desculpe aí a Paraíba. É verdade. Né? Mas como é que nós podemos... tem essa política governamental, né? do governo federal com as suas políticas, mas como é que nós podemos criar um ambiente um pouco mais propício para o governo interagir melhor com os governos estaduais, interagir melhor com os municípios, porque a senhora disse, é lá no município que isso acontece. Como é que nós podemos agilizar isso? No caso, o Ministério tem uma Secretaria de Articulação Federativa, com a secretária Roberta, né, e há um processo de pactuação, né, desse Sistema Nacional de Cultura. Dos programas, então, por exemplo, o programa Cultura Viva seria o programa de base comunitária desse sistema. Então, estaria como a creche, como a pré-escola, como a escola, estaria para o campo da educação, como o programa Saúde da Família estaria para... Então, eu sempre digo que o Cultura Viva é a primeira porta de acesso, a mais democrática, para essas comunidades, mas não é a única, porque eles podem acessar a Rouanet, eles podem acessar, enfim, outras políticas. Então, hoje a gente está construindo um processo nacional, né, de implementação de políticas que não sejam federais, sejam nacionais. Há uma diferença nesse sentido. Então você tem hoje o Sistema Nacional de Bibliotecas, você tem a Política Nacional Cultura Viva com os pontos de cultura, né? Você tem fortalecido o campo dos museus, né, com uma política de museus integrando os museus. Então essa política vem sendo construída, né? E você tem uma relação com o Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais. Então a gente tem constante relação, inclusive vão tomar posse agora, um novo fórum agora com a secretária Daniela do Rio de Janeiro, que é a nova presidente do fórum. Tem um fórum de secretários e dirigentes das capitais e tem uma rede dos municípios, né? Então a gente tem feito essa relação, mas há um passo à frente que será dado, que é a criação de uma comissão tripartite, né? Assim como tem na saúde. Então, gradativamente, eu venho do SUS, né? Cultura também é mais saúde, eu venho do SUS, então eu vejo muito, e participei do processo de construção do SUS,
Então me sinto muito honrada de ver isso acontecendo na cultura, né? De ser uma política nacional, de ser uma política de Estado, não isso. ser uma política de governo. O SUS é uma política já de Estado. A educação é uma política de Estado, o SUS é uma política de Estado, não é isso? O campo da Previdência é uma política de Estado. Independente de quem está no governo, aquela política irá acontecer. E o que a gente quer na cultura é exatamente isso. Então a gente hoje desenvolve, a gente está aqui semeando um sistema nacional de cultura, agora irrigado por um recurso, porque antes você não tinha um recurso. Como é que você ia fazer uma política nacional sem um investimento? Então, acho que hoje há condições e a ministra Margarete lidera isso com muita capacidade, é uma pessoa que é artista, que vem da área independente e que nos une nesse propósito e faz essa articulação muito bem. Vai estar, inclusive, agora em Tocantins, visitando os estados, né, essa relação com os secretários estaduais, muitas vezes em estados que o governo não é da base, mas há uma sensibilização também no sentido de que a gente tem que trabalhar junto, né? Quer dizer, em suma, nós precisamos urgente de um SUS para a educação. Um SUS educação e cultura. Exatamente. Não, eu falo educação e cultura. E cultura. E olha só, integrado. A gente tem feito um trabalho agora, você vê como é a questão, eu falo que a grande chave, né, na gestão, novo paradigma, é a integração de política. Eu falo até que não é nem a integração, é a transdisciplinaridade de políticas, ou seja, seria a capacidade da gente trabalhar de uma maneira tão integrada que as coisas se mesclam, né? Então, por exemplo, há uma parceria muito forte hoje, a gente começa com os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? Os pontos de cultura e o Ministério do Trabalho com a Economia Solidária. Então, são 3 ministérios unindo 3 campos, saúde, cultura e trabalho. Então, há hoje uma tendência, né, desses processos serem mais integrados para que a gente possa, de fato, ter um impacto naqueles territórios. Isadora, nós já estamos assim encerrando o nosso programa. Nós agradecemos os nossos parceiros e as pessoas que nos assistem. Você acha que existe um ambiente propício lá no Congresso para que realmente nós tenhamos uma política de Estado voltada para essa área aí, integrando as 2 áreas, por exemplo? Claro, eu acredito que sim. Primeiro, por causa da própria movimentação do Congresso hoje, que é muito visível que o Congresso está ouvindo, né? Ele não fechou as portas e estão preocupados com o que está acontecendo só lá dentro, mas eles estão ouvindo os ministérios, eles estão ouvindo a sociedade. Então, eu acredito que é uma evolução. Como dito no começo, o nosso sistema é um sistema que é feito para atender a necessidade, né? Então, primeiro vem a necessidade para depois vir a política. E isso tem seus prós e contras, claro, mas é sempre bom levar em consideração que estão sendo assistidos e que existe uma movimentação e pessoas. É importante lembrar que existem pessoas que querem que esse objetivo seja alcançado. Por mais que esse objetivo inicialmente seja menos tangível, mais visual, e que ao tempo ele vá se aprimorando para ser, como muito bem dito, não só uma política de governo, e sim uma política de Estado, porque é muito claro que educação e cultura, elas precisam andar juntas e elas são respostas para muitos dos problemas que hoje o Congresso tem que lidar, que talvez com a cultura e uma política em uma educação mais firme, talvez alguns problemas não estivessem acontecendo, e eu acredito que o Congresso está enxergando esse momento agora dessa forma, que é investir na educação, investir na cultura, investir em saúde, para a gente ter menos problemas para manejar e sim mais espaço para tratar sobre melhorias e não gestão de crise. Agora, secretária, a senhora mencionou aí, para encerrar aqui, fazer o nosso fecho, que muita gente... Outros países, enfim, estão acompanhando um pouco mais de perto as políticas brasileiras, né? A senhora acha que nós temos a capacidade de realmente ser uma referência no mundo em torno dessa integração cultura-educação? Eu acho que sim, né? O Brasil tem como maior ativo a sua diversidade cultural. Isso é inegável. Acho que eu falo assim que é um processo da gente se redescobrir no sentido de valorar, né, as nossas raízes
indígenas, as nossas raízes de matriz africana. Eu falei, meu Deus, o que seria desse país sem nossos indígenas, sem os nossos afrodescendentes, né, sem as culturas migrantes, né, que para cá vieram os ciganos, enfim, dentre outros. Então, eu acho que esse reconhecimento desse ativo é um processo de amadurecimento. Eu acho que o Brasil tem que amadurecer. Eu acho que a gente tem problemas muito concretos com relação à violência, à desigualdade, né? Que são processos que afetam a todos, né? Não existe a classe alta, a classe baixa quando a gente fala dessas questões. Eu acho que você tem uma vulnerabilidade maior, mas todos ficam comprometidos nesse sentido, né? Então, acho que olhar para o Brasil, né? Reconhecer a nossa potência, né? E enfrentar as nossas vulnerabilidades é um caminho muito importante para que a gente se posicione e que a gente evolua, né, de 10ª economia do mundo para estar nos melhores rankings da educação, da cultura, né, da proteção da criança, né, e não nos rankings tão comprometedores com relação ao abuso sexual, a tráfico de pessoas, né, as questões, a violência doméstica, né, ao feminicídio. Então, enfrentar isso e de uma maneira, trazendo esse compromisso para o mundo da sociedade, para o mundo dos políticos, né? Para o mundo da família, né? Pensar conjuntamente um projeto coletivo, né? Um projeto de Brasil. Acho que a gente precisa pensar esse projeto de Brasil e fazer disso o cotidiano das nossas vidas, né? Só um recado aqui para encerrar. A bandeira da segurança pública é a principal bandeira hoje que está se colocando para as eleições de 2026. Lembrando que educação e cultura ajudam a diminuir o índice da criminalidade, né? Então fica aí o recadinho aí para os parlamentares que estão preparando aí os seus discursos, seus projetos, suas emendas parlamentares. Então é isso. Nós agradecemos a Márcia, secretária do Ministério da Cultura. Agradecemos aqui também a Isadora, que apareceu, a estreia dela aqui na nossa bancada. Nós já tivemos, inclusive, a Clarice Binda, que também é articulista do site. Aliás, nós queremos a participação muito mais da mulher escrevendo, porque ela sempre tem um ponto de vista um pouco mais diferente dos homens. E aí agradecemos também você, que está acompanhando o nosso programa Bastidores da Educação, e você aqui também no TikTok, beleza? Voltamos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo.